Olá, meus amigos e amigas que seguem o canal, que assistem meus vídeos, falando aqui sobre, na verdade, falando sobre a vida, né? Sobre a nossa convivência social e sempre à luz do que a doutrina espírita ensina. E hoje vamos conversar um assunto que ele é recorrente dentro da doutrina espírita. Já havia até palestras sendo a favor, outras palestras sendo contra, e geralmente me perguntam isso. E essa pergunta veio de novo, dessa vez através de uma seguidora do canal, que ela é vegana, pelo menos está escrito lá no nome dela, né? É Janaína. Ela botou para mim em um dos vídeos: eu sou vegana porque se os animais têm alma e estão aqui para evoluir, temos que ajudar e não os matar apenas por um paladar, já que o espiritismo é amor. Então, resumindo o texto de Janaína, ela está perguntando por que os espíritas comem carne, se eles já sabem que os animais têm alma e é um ato de amor preservá-los. É um pensamento muito bom, é um pensamento lógico, né? Quem levantou primeiro essa questão foi um espírito, o espírito Ramatiz, que psicografava com o médium paranaense Hercílio Mais, que já desencarnou. E esse espírito insistia muito nisso. Ele tem um livro grosso chamado Fisiologia da Alma, que ele toca profundamente nesse assunto. Ele era um espírito, na última encarnação, um espírito indiano, já não comia carne na encarnação última que ele teve. Então vamos conversar sobre isso. Eu até resolvi aprofundar um pouco mais. Esse vídeo não vai ter aqueles tempos de 6, 7 minutos que eu faço geralmente, ele vai passar. Mas é que eu queria conversar mais longamente um pouco sobre esse assunto. Eu vou falar aqui o que eu interpreto da visão espírita, em geral, e raciocinando sempre com a filosofia espírita, claro, a proposta do canal, sobre sua ciência e principalmente nessa questão da ética e da moral. Todos sabem que a moral que nós espíritas seguimos é a moral do Cristo. Então vai ser baseado nesses aspectos da doutrina. Para começar a nossa conversa, o Espiritismo não proíbe nada. Não existe proibição dentro da doutrina espírita. Se um assaltante, assassino, latrocida frequentar um centro espírita, ninguém deve julgá-lo nem questioná-lo. Pelo menos não deve. Pelo menos não deve, né? Eu sei que acontece coisas diferentes nos centros espíritas, porque os centros espíritas são independentes. As federações não mandam nos centros. Então, qualquer atitude que o espírita tiver não é objeto de condenação, nem de cobrança, nem de puxão de orelha dentro da doutrina. Para começar aí a nossa conversa. O que é que a doutrina faz? A doutrina espírita, ela mostra, ela ensina a lei de causa e efeito e as consequências das nossas atitudes, apontando o Evangelho de Jesus como o melhor caminho de viver. Certo? Então, não existe proibição. A humanidade terrestre está justamente nessa transição, numa mudança de hábitos, devido à nova energia, estabelecendo uma nova consciência. Por isso que a gente fala muito em regeneração, que a Terra está passando de provas e expiações para a regeneração, por isso que a gente fala isso. Então está no momento de mudança de consciência e mudança de hábitos. Na verdade, sempre esteve, sempre a humanidade está vencendo etapas, saindo da animalidade, da brutalidade e evoluindo, sempre. Né? Nós hoje ainda temos instinto animal. Se isso não fosse, né, essa coisa de comer carne, se isso não fosse da natureza, né, se não fosse uma coisa planejada pelas leis divinas, os animais, uns não comeriam o outro,
O leão não voaria no pescoço da zebra, o gato não mataria o rato, e etc. Então é uma coisa da lei natural. Todo comportamento de uma pessoa, os seus entendimentos, a sua manifestação na vida, são efeito consciencial. Ou seja, tudo que uma pessoa faz na vida, a forma que ela se relaciona, as suas atitudes ético-moral, o seu comportamento egoísta, orgulhoso, caridoso, altruísta, sempre é fruto do seu momento espiritual. O que ele já conquistou como evolução como espírito. E ao reencarnar, aquele espírito com o seu conteúdo se manifesta. Quanto mais evoluído, moralmente e intelectualmente, mais ajustado vai estar com as leis de Deus, mais atitudes na direção do amor. Então, toda manifestação de qualquer pessoa é resultado desse momento espiritual dessa pessoa. Nós temos que evoluir em diversos aspectos. Nós estamos reencarnando, estamos aqui na Terra para crescer em diversos aspectos que todos resumidos vai nos dar 2 pilares, a evolução moral e a evolução intelectual, ou seja, a evolução no amor, na capacidade de amar o próximo, e a evolução no conhecimento das coisas da vida. Não é intelectual de ter diploma, não. É no conhecimento das coisas de Deus, conhecimento e vivência, né? Então, esses aspectos, um desses aspectos é a sublimação da sua forma de alimentar-se. Cada vez mais evoluído, mais sutilmente vai se alimentando, vai comendo comida mais leve, vai deixando de comer carne animal. É um dos aspectos. Mas uma coisa, não guarde dúvida, que o aspecto mais nobre de todos é o desenvolvimento do amor a si mesmo e ao próximo, aos irmãos. Isso é o aspecto mais importante a ser evoluído para o espírito atingir cada vez mais a paz e a felicidade. Como eu já comentei antes, em todos os tempos da humanidade, novas questões morais são pensadas e debatidas. Olha só, isso é importante. Em todos os tempos da humanidade, novas questões são debatidas, são repensadas. Certos hábitos e comportamentos da humanidade passam a incomodar, passa a mexer com a consciência da sociedade em geral. Porque a consciência da sociedade é a média da consciência dos indivíduos. Então, isso para que a sociedade vá transformando os novos hábitos em sabedoria, em nova realidade. Por exemplo, guerras, assassinatos, desrespeito às mulheres, escravidão, tudo foram temas em que, em momentos, a humanidade passou a refletir, passou a ebulir aquilo num caldeirão, ferver aquilo e cada um dá sua opinião, um está certo, outro está errado, né? Guerras, por exemplo, se fazia guerra facilmente, os países se pegavam e ninguém tinha nada com isso. Depois da Segunda Guerra Mundial foi criada a ONU, e até para ter guerra agora, existem regras, né? Existe uma moral implícita ali, né? É uma coisa difícil de entender, mas existe até um direito humano na guerra. É uma coisa pequena, é coisa de planeta inferior mesmo, mas já é um salto. Assassinatos, né? A gente lembra quem assistia Bang Bang, as pessoas andavam armadas, e aquilo aconteceu mesmo na colonização americana. Eram coisas, de certa forma, comum. O desrespeito às mulheres, a subjugação da mulher, que a humanidade fez por séculos e séculos, e hoje está aí o debate. As mulheres sendo respeitadas por lei, por consciência, por debate, por intelectuais falando nisso.
Então, olha só, é um tema em que se sofria, que se incomodava e trouxe à tona. O mais grave, o mais forte de todos, a escravidão. A escravidão, né? Principalmente aqui no Brasil, em que um ser humano tinha direito de escravizar a outro, ser dono de outro. Hoje, depois disso vir à tona, depois de ter os revolucionários, depois de ter aqueles que queriam acabar a escravidão, hoje é crime o racismo. Apesar de que ele existe e existe fortemente, mas pelo menos não é legal. Pelo menos o homem já escreveu na lei que isso não pode, né? Então, tudo são aspectos em que a humanidade vai repensando e vai tomando novas atitudes. Pois então, estamos num momento em que essas novas questões que são repensadas, entre elas está começando a ter um respaldo dessa coisa de matar os animais para comer, mostrando que estamos prestes a subir mais um degrau em um dos aspectos. Hoje existe lei, mesmo para matar os animais, não pode ser, você não pode criar um animal com maus tratos e etc, né? Volto a dizer, coisa ainda do nosso planeta, mas já existe uma preocupação. Hoje você não pode maltratar um animal, espancar um animal, bater num cachorro. Pelo menos a lei já diz que não pode. Você pode processar uma pessoa por maus tratos de animais hoje. Já mostra que a humanidade deu um salto de consciência, né? Não tinha nenhuma implicação legal antigamente você matar um bicho. A sociedade aceitava isso sem indignação. Hoje já é crime. Hoje já é crime. Então vocês estão vendo os exemplos que eu estou dando de temas que começaram a incomodar de forma geral a humanidade e ele se tornou debate e muitos deles se consolidaram e teve a mudança, né? A matança de animais para alimentação, que é o nosso tema desse vídeo, começa a ser refletida e debatida com mais sentimentos, com mais defensores. Já há muito mais número de gente que não se alimentam de animais. Essa coisa de ser vegetariano, de ser vegano, está se tornando cada vez maior. É o momento de transição e é assim para tudo, gente. Para todo comportamento humano em que a humanidade está caminhando, saindo da animalização para a espiritualização, tudo passa por essa transição. Geralmente nós nos tornamos mais sensíveis aos processos que nos causam dores. Olha só, dores e arrependimento em vidas passadas, as vidas passadas mais recentes. Vamos raciocinar isso. O espírito leva uma encarnação em que ele comete erros contra a lei de Deus, erros que levam dores a muita gente, que agride a natureza, que vai contra as coisas boas. Esse espírito, depois que está no mundo espiritual e entra em arrependimento das coisas que fez, ele vai passar por umbrais. Umbrais é um estado de consciência, é um arrependimento, é o momento em que o espírito está mudando, não quer mais aquele comportamento que teve. E ele reencarna para uma nova encarnação, para uma nova vivência, e ele vai ser muito sensível àquele aspecto em que ele errava. Aquilo vai incomodar ele mais do que as outras coisas. Vou dar o exemplo da carne. Imaginemos, apenas exemplo, viu gente? Não estou aqui acusando ninguém. Existem vários motivos, mas um exemplo. Se uma pessoa, na vida passada, maltratava os animais, era dono de matadouros cruéis, se ele já passou por esse processo de consciência, né? E se ele já até desenvolveu uma nova condição orgânica por isso, ele reencarna focado nessa questão. Ele vai se indignar com muito mais facilidade de que outros naquela questão. Se um espírito levou uma vida desequilibrada sexualmente e lá no mundo espiritual ele se arrepende disso, passa pelos seus processos de umbral e ele reencarna, ele vai ser um defensor da moral e da ética sexual, ele vai ser um defensor
do bom uso dessa energia, ele vai se voltar para esse tipo de questão. Está entendendo o que eu estou falando? Então, cada um fica muito sensível àquilo em que ele já passou pelo aprendizado e ele está passando até por provas quanto àquilo. Agora, focando mais no nosso assunto principal, vamos ficar muito atento por esse amor ou apego muito concentrado aos animais e ao desprezo pelo ser humano, porque isso pode evidenciar uma dificuldade de relacionamento com outras pessoas, uma dificuldade de conviver com opiniões contrárias, uma dificuldade de perdoar. Pode estar evidenciando um desprezo, uma revolta, um ódio a pessoas por processos que viveu, por experiências que viveu, que fizeram sofrer. Isso tudo reprimido no inconsciente, no subconsciente. E essa coisa de se apegar aos animais por raiva da humanidade, do ser humano, isso fica bem evidenciado naquelas pessoas que dizem a frase: prefiro os animais que as pessoas. Isso aí pode ter aí por trás um processo psicológico. Porque o ser humano, ele é um ser especial, já tem individualidade e é um maior livre-arbítrio relativo de que os princípios espirituais que estão nos animais. Animais ainda não são espíritos, são princípios espirituais. Ainda não ganhou a individualidade, não foram ainda transformados em espíritos nessa transição. Então, o grau de instinto dos animais, sua inteligência rudimentar, a sua vontade, são relativos ao momento evolutivo daquele princípio espiritual. Um boi, uma galinha, vamos falar dos que o homem come, né? Um peixe, ele tem um princípio espiritual que ali tem um momento evolutivo também. E ninguém morre, nem os animais, nem as plantas, nem o ser humano. Todo mundo tem uma energia que a gente chama de alma, e que são resgatadas no mundo espiritual para reencarnar. Um boi que morre, ele reencarna. Sabia disso? O seu princípio espiritual reencarna. Pode ser de novo nos bovinos, ou já pode ser num animal mais evoluído. Então, qualquer animal, perante as leis divinas, são menos importantes do que o mais bruto dos homens. É duro ouvir isso, eu sei que tem muita gente aí balançando a cabeça, mas eu aprendi com a doutrina espírita, com os espíritos superiores, e a minha lógica, o meu raciocínio, concorda com isso. O ser humano já é espírito, deixou para trás todos esses reinos, vegetal, animal, né, e até o mineral, que é um assunto mais complexo. Então fiquemos atentos que o amor, ele é um sentimento divino, ele é um sentimento que nos liga a Deus, mas principalmente amor às pessoas. Principalmente amor às pessoas. Então, nós vamos evoluindo em vários aspectos e às vezes mais em um, outras vezes mais em outro, né? Quer ver exemplos? O domínio das emoções. Olha quantos aspectos muito mais importantes do que essa preocupação de alimentar de carne. Domínio das próprias emoções, o senso de justiça perante o irmão. Temos também os vícios químicos e morais, né? Os vícios em drogas e os nossos vícios morais, que são o ciúme, a inveja, a fofoca, tantas outras coisas. O apego às coisas materiais. Aquelas pessoas, né, a maioria que vive achando que a felicidade tem que ser embasada nos prazeres da terra, os prazeres passageiros. Tem aquele respeito à natureza de forma geral, não só os animais, mas também as árvores, as florestas. E principalmente respeito ao próximo, ao convívio social. Olha quantas coisas. A educação social, a gentileza, os respeito às regras de convivência, a honestidade. Tudo são aspectos que precisamos evoluir. Olha quantos eu falei. Sérios, que levam sofrimento aos outros, que levam a desordem social. Mas o mais sublime de todos esses aspectos, e o mais importante, vou repetir,
é o amor ao próximo que Jesus ensinou. Porque todos aqueles que eu falei ali, todos são aspectos desse amor. Tudo são aspectos do desenvolvimento dele. Porque esse respeito ao próximo, essa empatia com a dor do outro, essa indulgência com o erro do outro, o momento daquele que está mais ignorante de que nós, em respeito às leis de Deus, isso é o grau mais elevado a se atingir na evolução. Isso é uma conquista que vai nos colocar cada vez mais em dimensões espirituais felizes. Uma pessoa que respeita e ama a natureza e os animais, mas que despreza ou condena outro ser humano pela cor da pele, pelo nível social, pelo nível econômico, intelectual, ainda é uma pessoa muito carente e necessitando de muito crescimento. Mesmo que ela diga que ama os animais, que não come carne, mas que ela não tem esses aspectos que eu citei, ela está avançando num dos aspectos, porém, de menor importância. Uma pessoa que já se preocupa com os mais fracos, já tem uma empatia com os mendigos, com os doentes, ela está evoluindo em aspectos que, na minha percepção, são mais importantes. Teremos que evoluir em todos, mas são aspectos muito mais importantes. Porque é esse amor desenvolvido verdadeiramente que melhora a pessoa como um todo. Grandes nomes do amor na Terra ainda se alimentaram de carne aqui, como Irmã Dulce, como Chico Xavier, hoje em dia como Divaldo Franco, como outros grandes líderes aí de obras sociais de amor, como José Medrado, Adenauer Novaes. São pessoas que eu conheço, já convivi, já estive pessoalmente próximo, frequentando os centros, e que não estão tão focados nessa questão ainda, mas estão focados com os pobres, com os necessitados, com os doentes. Fechando o raciocínio, agora temos que nos conhecer e trabalhar os aspectos que a nossa consciência já está nos cobrando. E saber, através do conhecimento, do estudo, que Kardec falou, né? Espírita, amai-vos e instruí-vos. Então, conhecendo os aspectos da vida, nós vamos dando mais importância, mais prioridade a determinado tipo de crescimento, né? Observar bem as nossas reações nos denunciam muito, não as ações nem a fala, mas as reações diante daquilo que nos traz a sensação de ter sido injustiçado, a sensação de ter sido vitimado. Quando você tem essa sensação, é o momento em que você reage e ali você se conhece. Observe bem esses momentos. Então, gente, tem muita gente que não come carne e não é por amor. É por cuidado com a própria saúde, é por modismo, mas tem gente que não come carne, sim, por amor aos animais. Mas tem que observar outros aspectos muito importantes da evolução do espírito, né? Para ter um ganho. É ótimo quando eu vejo que uma pessoa não come carne por amor aos bichos. É um aspecto evoluído já nessa pessoa. Tá certo? Então é isso, a doutrina espírita não proíbe nada, ela apenas lhe mostra, lhe amplia a consciência para que você, com seu livre-arbítrio relativo que temos aqui, vá viver e evoluir, tá bom? Podem botar questões aí embaixo que a gente pode continuar debatendo, é um assunto extenso. Um grande abraço a todos. Seria bom que você se inscrevesse no canal, né? Desse um like aí se gostou do vídeo e compartilhe, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.